Esse protagonista simplesmente resolveu que queria adotar uma criança, mas ao chegar no orfanato, uma das crianças que ele encontra fica assustada com o olhar frio do protagonista e começa a chorar. Então o protagonista se pergunta por quanto tempo ele vai ter que passar por essa situação. Ele se levanta dizendo que aquela foi a última criança e que ele vai precisar procurar em um novo orfanato. Só que enquanto o protagonista caminha indo embora, ele ouve uma criança gritando pro homem soltar ela. Após isso, a criança morde o dedo do homem e se aproxima, chamando ele de senhor. O homem que estava junto do protagonista pensa que aquela criança não tinha chorado ao ter olhado nos olhos dele. Ele pensa que além disso, os olhos e os cabelos daquela criança eram pretos, iguais aos do Duque. Após isso, ele pergunta por que aquela criança não estava na lista, já que ele pediu para mostrar todas as crianças a ele. O diretor do orfanato diz que é porque aquela criança não tem educação e provoca muitos acidentes. Então os funcionários do orfanato se ajoelham pedindo perdão ao Duque por terem escondido aquela criança. O protagonista pergunta à garotinha qual é o nome dela, mas ela conta que não possui algo assim. Ele fala que ela deve ter ao menos um nome que foi usado para registrar ela no orfanato. Então ela diz que os adultos chamavam ela de Nia, mas que ela odiava esse nome. O protagonista conta que ela possui muita coragem e pergunta se ela sabe de quem é o caminho que ela estava bloqueando nesse momento. Ele conta que não seria muito estranho se a cabeça dela saísse voando dos ombros nesse instante. Após isso, ele observa ela e a chama de filhote de fera, dizendo que aquele nome realmente não combinava com a sua aparência. Então ele chama ela de Leoner Voleote e ela olha pra ele com um olhar aparentemente confuso. Ele conta que a partir de agora esse vai ser o nome dela, mas ela diz que o nome era longo demais. Então o protagonista chama ela de idiota, dizendo que Leoner era apenas o primeiro nome dela. Após isso, ele segura ela e diz que vai precisar contratar um professor assim que eles voltarem ao seu território. Ela começa a se debater nos braços dele, então o homem que estava junto do Duque olha impressionado por ele ter realmente conseguido encontrar uma criança para adoção. Vemos a garotinha perguntando a ele qual era o problema que ele tinha. Ela pergunta se era legal ficar zoando com ela. Ele responde dizendo que com certeza era muito mais legal do que ele pensou que seria. Vemos o protagonista contando que o Conde Candice falava de seu filho sempre que tinha oportunidade, e ele conta que além disso, se pegou observando várias famílias e todas elas pareciam felizes. Ele diz que isso levou ele a se perguntar se isso era realmente assim tão bom. A garotinha pergunta se foi esse motivo dele ter adotado ela, e ele diz que sim. Ela fica meio perplexa ao ouvir a resposta dele, e ela pergunta se geralmente as adoções não ocorrem quando uma pessoa não pode ter filhos, ou quando a criança aparece com seu filho falecido. Ela conta que ele era um idiota por adotar alguém só porque um amigo dele tinha recomendado, mas ele pergunta se não era isso que ela queria, já que foi ela quem se colocou no caminho dele, e ela responde dizendo que sim. Ela pensa que finalmente foi capaz de escapar daquele orfanato terrível, e ela conta que isso foi uma aposta e que ela não esperava que fosse ter tanta sorte assim.